uma meditação baseada em um texto que se encontra em Êxodo 14:15, que diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Vou repetir a frase. Disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Muito bem. Olha só. Esse texto da Bíblia, ele é um texto que é mencionado em Êxodo 14, sobre a saída do povo de Deus do Egito. O que é interessante é que neste momento aqui, as multidões do povo de Israel estavam todos pressionando a liderança de Moisés e dizendo: Moisés, você nos trouxe para o deserto para que nós viéssemos morrer? E aí Moisés, ele foi falar com Deus. E quando ele foi falar com Deus, Deus disse: por que você está clamando dessa forma? Por que você está tão aperreado? Em outras palavras, parafraseando com as minhas palavras, por que você está tão aperreado? Por que você está clamando a mim? Diga para esse povo aí que marche. Só que aí, dentro do contexto, para você que está me acompanhando, existia um mar à frente desse povo. O texto bíblico vai dizer que existia um mar vermelho à frente dessa multidão. E o que acontece é que naquele momento Moisés, ele teve que fazer uma coisa que você que está me assistindo agora também deve fazer. Você deve entender que com Deus é possível avançar em meio aos desafios. Com Deus é possível. Você que está aí agora pode estar enfrentando também uma situação onde está tudo fechado para você. O mar vermelho é só um símbolo aqui da nossa reflexão. Alguma coisa que está tendo na sua frente como um obstáculo. E aí, a questão é, você tem que seguir em frente. Você tem que colocar o seu objetivo, a sua fé, a sua esperança em Deus, porque Deus, ele tem poder para ajudar você nas suas dificuldades, nos seus desafios. E aqui é interessante você olhar dentro desse contexto e ver que as coisas que muitas vezes aconteceu na sua vida, você que está me assistindo agora, você passou por uma situação tão complicada, tão complexa, e aí você diz assim: parece que não vai ter jeito para mim, parece que as coisas não vão clarear para mim. Você chegou até o fundo do poço, e aí quando você pensou que tudo estava acabado, naquele momento, Deus, ele chegou na sua vida. O que é interessante é que Deus, ele é aquele que dá esperança quando nós não temos mais esperança. E aí é o seguinte: primeiro, nós temos que entender diante de toda essa situação que existe alguém mais poderoso que esse desafio, que esse problema e essa situação na sua vida. E este alguém, ele está no comando, ele está no controle de tudo. Você já perdeu o controle. Você já não sabe o que fazer, está sem norte, está sem rumo, não sabe para onde ir, não sabe como se portar. Muito bem, outras pessoas passaram também por isso. Mas sabe o que foi que aconteceu? Eles acreditaram que existia um ser poderoso que estava no controle de toda a situação. Acredite, você pode perder o controle, mas Deus não perde o controle. E aí, diante de todos esses desafios, o que fazer? Parar, travar, desanimar, entrar em depressão, entrar num declínio de ânimo? Não, o que você tem que fazer é seguir em frente. O mar vermelho está na sua frente, os muros estão na sua frente, as barreiras estão na sua frente, os desafios estão na sua frente. Se você não puder, Deus te ajuda. Em segundo lugar, você deve entender que diante de qualquer desafio, os obstáculos, eles poderão ser vencidos se você colocar sua fé em ação. Agora, não é só uma questão de dizer que vai fazer.
Não é só uma questão de planejar o que fazer, é uma questão também de executar o que você está dizendo que vai fazer. Se você ficar só sonhando, 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 deitado, parado, você não consegue sair do lugar. Mas se você dizer assim, não, o desafio está na minha frente, Deus está no controle de tudo e eu confio que vai dar certo, eu vou em frente, você consegue. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que Deus faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Muito bem, você agora que está me assistindo, uma pessoa saudável, uma pessoa inteligente, uma pessoa com muitas qualidades, defeitos também, mas o que quero intensificar aqui são as suas qualidades. Uma pessoa talentosíssima, só que você parece que está esperando que caia as coisas do céu. Na verdade, com tudo isso que acabei de falar, se você também fizer a sua parte, existe um milagre de Deus para acontecer na sua vida. Sabe por quê? Porque com Deus é possível avançar em meio aos desafios. E esta é a reflexão de hoje para você que está assistindo a nossa programação.